Olá, aqui é a enfermeira Janara e hoje nós vamos ver sobre prevenção de quedas. Se a gente for conceituar a queda, é claro que todos sabemos o que significa cair, né? Nós teremos cientificamente que queda é um deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial em que ele se encontrava, provocado por circunstâncias multifatoriais, resultando ou não em danos para a saúde. A queda é um evento bastante comum em idosos e também pode ser devastadora para a saúde. De acordo com a sua gravidade, ela pode sinalizar tanto uma doença aguda, ou seja, um indivíduo saudável que por algum motivo teve uma queda e agora apresenta um problema, como também ela pode ser o início de uma fragilidade e complicação da saúde. Além dos problemas físicos que a queda pode causar, elas também apresentam consequências psicológicas pela possível perda de autonomia e independência que podem ocasionar, e também podem trazer consequências a nível econômico e social, com a mudança muitas vezes da rotina familiar, hospitalização e até institucionalização em casos de longa permanência para idosos. Quanto à estatística de quedas, a gente tem que para cada 3 indivíduos com 65 anos ou mais, pelo menos um deles sofrerá queda. Para 20 daqueles que sofreram quedas, pelo menos um deles apresentará fratura ou necessitará de internação hospitalar. Dentre os idosos com 80 anos ou mais, 40% caem a cada ano, e a queda é responsável por 70% das mortes acidentais em pessoas acima de 75 anos. Podemos ver que quanto mais a idade avança, mais risco de quedas a pessoa terá, e que a queda e as complicações dela é uma das grandes responsáveis pela mortalidade em idosos. Quanto aos fatores de risco de queda, nós vemos que estão associados a idade igual ou maior do que 80 anos, história prévia de quedas, imobilidade ou dificuldade para a mobilização, baixa aptidão física ou fraqueza muscular, principalmente em membros inferiores, equilíbrio diminuído ou marcha lenta com passos curtos, dano cognitivo ou doenças como mal de Parkinson, uso de sedativos, hipnóticos, ansiolíticos e até a polifarmácia, que significa o uso de 4 ou mais medicamentos ao mesmo tempo, e atividades e comportamentos de risco associado a ambientes seguros, os quais podem levar as pessoas a escorregar, tropeçar, errar o passo, pisar em falso, trombar, criando assim desafios para o equilíbrio do corpo. Nós vimos então que quanto mais fatores de risco uma pessoa possui, maior será a probabilidade de quedas. Alguns fatores não são possíveis de eliminar, como a idade, por exemplo. Porém, alguns deles são modificáveis, como os ambientais, e é nesses fatores que nós vamos agora nos atentar aqui. Quanto aos locais com maior risco para quedas, nós temos quedas da cama ou maca, quedas de assentos como cadeira de rodas, poltronas, cadeiras em geral, cadeira higiênica, vaso sanitário, escadas e quedas da própria altura. Nós já vimos que o risco de cair está diretamente relacionado ao número de fatores de risco que a pessoa possui. Quanto mais fatores, maior o risco de queda. Então é necessário ter mais atenção quando nesses locais, principalmente se o idoso tiver a presença de fatores de riscos, como a gente viu anteriormente. Agora nós vamos ver sobre estratégias para eliminar os riscos de queda. Essas estratégias podem ser elaboradas tanto para modificar ou eliminar os fatores que são passíveis de modificação, para que a gente tenha uma diminuição significativa nas quedas. Ao mesmo tempo, essas estratégias podem ser adotadas como intervenções que atuem sobre múltiplos fatores, assim como revisão das medicações que são tomadas, recomendações de comportamentos seguros, programas de exercícios físicos e melhoria na segurança do ambiente em que reside esse idoso. Sabe-se então que o risco de cair aumenta linearmente com o número de fatores de risco que a pessoa possui. Caso se consiga eliminar um fator de risco, a probabilidade de cair também se reduzirá. Isto é bastante importante para que os idosos, em geral aqueles que têm múltiplos fatores de risco, principalmente os não modificáveis. Cair, portanto,
tem de ser reconhecido por todos como um problema extremamente sério, tanto nos serviços de saúde como na sociedade em geral, para que a gente possa garantir o bem-estar das pessoas que caem e evitar o maior número dessas quedas. Dentre as estratégias de eliminação, nós temos identificar os riscos de quedas, compreender que queda é um problema sério de saúde e buscar realizar algumas ações, entre elas, aumentar a segurança do seu ambiente, a vigilância domiciliar periódica e sistemática para avaliar o que é possível modificar no ambiente e evitar quedas é essencial. A maioria das quedas hoje ocorrem no ambiente domiciliar, então o idoso precisa adequar o seu espaço, o seu domicílio, para evitar essas quedas. A segunda ação seria aprimorar sua habilidade de equilíbrio do corpo. E como fazer isso? Melhorar a aptidão física e impedir a inatividade e a imobilidade contribuem para a redução de quedas. Há evidências, por exemplo, que a prática de exercício físico como o Tai Chi Chuan reduz consideravelmente o risco de quedas. Essa prática Tai Chi Chuan, ela chega a reduzir aproximadamente 40% o risco de quedas em idosos. Outra ação seria melhorar a autoconfiança e a confiança de seus familiares para que se possa continuar ativo e independente em seu próprio meio para realizar suas atividades diárias. Para isso é preciso modificar comportamentos de risco de forma a garantir movimentos seguros, sem restringir a possibilidade de uma vida ativa. Da mesma forma, se alguma queda já ocorreu, é necessário identificar as consequências psicológicas que ela pode causar, como o medo futuro de cair, o que pode levar a uma autorrestrição das atividades e também ao desuso, imobilidade, atrofia muscular e, por consequência, novas quedas. Para identificar os riscos de queda, nós criamos um formulário de avaliação ambiental. Esse formulário eu vou deixar aqui no grupo, depois que eu postar esse vídeo, e nele você poderá identificar os riscos que existem em sua residência. Além dos fatores de risco não modificáveis, vamos ver em seu ambiente de moradia o que é possível adaptar para que se tenha maior segurança e consigamos eliminar as quedas. Então você vai clicar no link que eu vou deixar aqui no grupo e você vai acessar respondendo todas as perguntas. Ao final, você vai ter ali a resposta e já vai poder fazer uma análise de qual ambiente que será necessário adaptar. Quanto à estratégia de segurança ambiental, nós vamos ver simples cuidados e adaptações que poderão diminuir o risco de quedas dentro da sua casa. São algumas orientações quanto a modificações na organização dos móveis, da casa, na iluminação e outros cuidados em geral. Começaremos aqui pelas adaptações importantes em seu quarto. Coloque uma lâmpada, um telefone e uma lanterna perto de sua cama. Durma em uma cama na qual você consiga subir e descer facilmente. Os armários devem ter portas leves e maçanetas grandes para facilitar a abertura, assim como iluminação interna para facilitar a localização dos pertences. Dentro do seu armário, arrume as roupas em lugares de fácil acesso, de preferência evitando os locais mais altos. Substitua os lençóis e o acolchoado por produtos feitos por materiais não escorregadios, como, por exemplo, algodão e lã. Instale algum tipo de iluminação ao longo do caminho da sua cama ao banheiro. Não deixe o chão do seu quarto bagunçado, evitando tropeços. Para a segurança na sala e no corredor de sua casa, organize os móveis de maneira que você tenha um caminho livre para passar, sem ter que ficar desviando muito. Mantenha as mesas de centro, porta-revistas, descansos de pé e plantas fora da zona de tráfego. Instale interruptores de luz na entrada das dependências de maneira que você não tenha que andar no escuro até que consiga ligar a luz. Interruptores que brilham no escuro podem servir de auxílio. Ande somente em corredores, escadas e salas bem iluminadas. Não acumule ou deixe caixas próximas do caminho da porta ou do corredor. Deixe sempre o caminho livre de obstáculos.
Mantenha fios de telefone elétricos e de ampliação fora das áreas de trânsito, nunca debaixo de tapetes. Não deixe extensões cruzarem o caminho. Reorganize a distribuição dos móveis. Coloque nas áreas livres tapetes com as duas faces adesivas ou com a parte de baixo não deslizante, antiderrapante. Não sente uma cadeira ou sofá muito baixo, porque o grau de dificuldade para se levantar será maior, sendo que estes devem ser confortáveis e com braços. Conserte imediatamente as áreas em que o carpete está desgastado. Remova peitoril de porta maior que 1,3 metros. Para a segurança ambiental na cozinha, remova tapetes que promovem escorregões. Limpe imediatamente qualquer líquido, gordura ou comida que tenha sido derrubado no chão. Armazene a comida, a louça e demais acessórios em locais de fácil alcance. As estantes devem estar presas à parede e ao chão para permitir o apoio do idoso quando necessário. Não suba em cadeiras ou caixas para alcançar os armários que estão no alto. No piso, utilize ceras que após a aplicação não o deixe escorregadio. A bancada da pia deve ter de 80 a 90 cm do chão para permitir uma posição mais confortável ao se trabalhar. Para a segurança na escada, não deixe malas, caixas ou qualquer tipo de bagunça nos degraus. Interruptores de luz devem estar instalados tanto na parte inferior quanto na parte superior da escada. Uma outra opção é instalar detectores de movimento que fornecerão iluminação automaticamente, se possível. A iluminação deverá permitir a visualização desde o princípio da escada até o seu fim, assim como as áreas de desembarque. Mantenha uma lanterna guardada em algum lugar próximo em caso de apagão. Remova os tapetes que estejam no início ou no fim da escada. Carpete fixo na escada. Selecione um que tenha uma cor sólida, sem desenhos ou formas, através do qual será possível visualizar claramente as bordas dos degraus. Coloque tiras adesivas antiderrapantes em cada borda dos degraus. Instale corrimãos por toda a extensão da escada e em ambos os lados. Eles devem estar em uma altura de 76 cm acima da escada. Repare imediatamente as áreas em que o carpete esteja desgastado, principalmente na borda dos degraus. Para a segurança ambiental no banheiro, coloque um tapete antiderrapante ao lado da banheira ou do box para sua segurança na entrada e saída do banho. Instale na parede da banheira ou do box um suporte para sabonete líquido. Instale barras de apoio nas paredes do seu banheiro. Duchas móveis são mais adequadas. Mantenha algum tipo de iluminação durante a noite. Use dentro da banheira ou no chão do box tiras antiderrapantes. Substitua as paredes de vidro do box por um material não deslizante. Ao tomar banho, utilize uma cadeira de plástico firme com cerca de 40 cm, caso não consiga se abaixar até o chão ou se sinta instável. E é isso. Esperamos que vocês aproveitem, respondam ali o formulário para analisar a segurança ambiental no domicílio de vocês e qualquer dúvida, vocês ainda ficarão aqui com um folder com essas orientações gerais para que vocês possam acessar a qualquer momento.